Sabe aquele livro que quando você vê, você não dá muita coisa por ele e depois que você lê, ele acaba sendo um dos melhores livros que você já leu? É sobre esse livro que eu vou falar hoje. Apenas uma coisa, se você ouvir alguns sons de peido, na verdade é meu filho que tá fazendo com a boca porque ele está aprendendo a fazer. Então, relevem, tá? Tipo isso. É, gente. Às vezes a Gabi soltando também, mas... Eu agora faço parte do Vórtice Fantástico aqui de Curitiba. E o livro do mês passado foi Golem e o Gênio. E sendo bem sincero, esse era um daqueles livros que o pessoal já tinha falado, que eu já tinha ouvido falar sobre ele. Mas era aqueles livros que eu poderia ler um dia na vida, sabe? Eu não teria vontade de ler agora, não compraria agora pra ler se não fosse o Vórtice. Mas eu fiquei muito feliz de poder ter lido porque foi uma grata surpresa esse livro. Esse livro é uma fantasia urbana e se passa em Nova York no século XIX. E aqui a gente vai acompanhar dois seres mitológicos. Um é a Golem, que é um ser da cultura judaica, e golems são feitos para servir ao mestre. E nesse livro, a Golem, ela é uma mulher e ela recebe o nome de Shava. E também a gente vai conhecer outro ser mitológico, que é o Gênio, que é da cultura árabe, que é um ser criado para a liberdade. E aqui no livro ele tem o nome de Ahmed. E em um determinado momento da história, ambos vão se encontrar e a história vai se desenrolar mais quando os dois se encontram. Eu não quero contar muito mais a história porque ele é daqueles livros que quanto mais você descobre algo daqui, melhor é para sua absorção da história. Então eu não vou falar mais nada, você vai descobrir o restante da história quando você ler, tá bom? Mas eu gostaria de comentar alguns aspectos da história que eu achei muito interessante e pode ficar tranquilo que não vai ter spoiler, tá? Eu não vou falar nada de spoiler nesse livro, nesse vídeo. É isso. Obrigado, filho. Primeira coisa que eu quero comentar são as culturas. Foi um prazer ler algo sobre duas culturas totalmente diferentes da nossa e totalmente novas para mim. E não só sobre a cultura, mas sobre a mitologia desses dois seres que são tão ricas e que a gente, pelo menos eu, aqui do Ocidente, não sabia muito. Conhecer mais sobre os golems ou sobre a golem, como foi o processo de criação, o que eles pensam, o que eles fazem, foi muito interessante porque eu não conhecia esse ser, tirando o golem do Pokémon. O restante eu não conhecia mais nada sobre isso. E também desconstruir essa imagem do Aladdin que a Disney colocou pra gente, do gênio da lâmpada, foi muito legal. Porque aqui, diferentemente do gênio da lâmpada no Aladdin, ele é totalmente livre e ele não concede desejo pra ninguém. Então ele é muito interessante. A segunda coisa são os personagens. Além dos protagonistas, né, da Golem e do gênio, tem muitos outros personagens e são personagens ricos, sabe? Tudo se entrelaça, tudo se encaixa na história. Você vai entender quando você lê, mas os personagens, a maneira que eles foram escritos são todos maravilhosos. Eles não são meros coadjuvantes, eles são importantes para a história. O livro também tem um ritmo de leitura muito bom. Ele flui e ele é muito gostoso de ler. Ele é um calhamacinho, ele é grossinho, mas você lê, ó, parece que foi um livro fino, tem mais de 500 páginas. É muito dinâmico e é algo que eu fiquei bem admirado porque é o primeiro livro da autora. Então a escrita dela faz com que o livro seja muito fluido. Então é muito rápido e muito gostoso de ler. Falando na autora, o trabalho histórico, a pesquisa histórica que ela fez para esse livro foi muito legal. Porque como eu disse, a história se passa em Nova York no século XIX. É bem onde estão começando todas as imigrações lá em Nova York. Se você assistir o Gangues de Nova York, você vai entender mais ou menos do que eu tô falando. Mas as descrições que ela dá é muito legal porque você consegue ver os bairros e você consegue ver um pouco dessa Nova York antiga enquanto os personagens estão andando por lá e dando seus passeios. Sem contar que, se eu não me engano, ela é de origem judaica e o marido dela é árabe ou qualquer coisa assim. Então é algo... Tudo bom, filho? Então é algo que ela realmente sabe do que ela está escrevendo. O livro ele também nos traz alguns pensamentos meio filosóficos sobre religião, sobre humanidade e sobre cultura. Mesmo isso não sendo o foco da história, tem algumas páginas e algumas conversas aqui que você para e você tem que pensar sobre isso, sobre o que está acontecendo, então te faz refletir. E por último, mas não menos importante, é essa edição maravilhosa da Dark Side, sabe? É um livro muito bonito, a capa
é muito mais bonita que a capa original. A folha de guarda, sabe? Daí tem as fotos aqui no comecinho, muito massa. Enfim, é muito bonita. Então o trabalho gráfico para essa edição foi maravilhosa, como das outras também, né? Eu gostei muito do livro e eu recomendo mesmo a leitura porque é muito legal. Bom, gente, então é isso. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Me diz aqui nos comentários se você já leu, se você quer ler ou não também. Me conta aqui nos comentários o que você achou. Se você gostou do vídeo, você já sabe, não deixa de curtir e de se inscrever, porque eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.